imagem. Eu estou, inclusive, dando uns retoques. Eu estava olhando algumas coisas aqui para fechar a semana, para abrir a parte da semana que vem e já ficar pronta. Aí o pessoal tem um pessoal que dá uma olhada de novo, dá uma revisada para a semana que vem. Então, começando aí, obrigado pela presença de vocês. Mais uma aulinha nossa aí do curso de Técnica e Mecânica na disciplina de Processo de Fabricação, continuando o conteúdo de Conformação Mecânica. Na aula passada falamos de introdução de conformação mecânica, laminação e forjamento, certo? E hoje, continuando, nós iremos falar de extrusão, trefilação e estampagem. Tá? Então, eu tentei colocar bastante conteúdo para explicar em mais detalhes nos vídeos nossos da semana, aulas que eu falei mais fracionadas, isso que vocês queriam, às vezes, de repartir e explicar melhor, eu deixo as aulas mais completas lá, para quando tiver um tempinho assistir. Então, aqui a gente dá uma passada para entender o que é que nós vamos ver durante essa semana, para ajudar vocês nos estudos aí, ou revisar se já tiver estudado. Ok? Então, prosseguindo aqui, nós vamos falar primeiro de extrusão. O que é o processo de extrusão? Deixa eu colocar um ponteirinho aqui para ficar melhor. O que é? Ó? Objetivos da aula: apresentar o processo de fabricação de extrusão em metais, suas características e diferentes tipos, identificar os parâmetros inerentes ao processo e como cada um deles pode influenciar os resultados finais, conhecer os principais defeitos que podem ocorrer nos metais após a extrusão. Essa parte do defeito é mais a título de conhecimento. O objetivo principal nosso é conhecer esses processos e suas características. O que é a extrusão? A extrusão é um processo de conformação mecânica no qual um tarugo de metal, chamado também de billet, é a matéria-prima, e ele é forçado a fluir através de uma matriz, com forma desejada para produzir um produto. Aqui, ó. Aqui eu tenho a matriz em azul. Então, azul eu tenho a matriz. Depois, eu tenho a pressão que é feita aqui, ó. Então, a pressão está aqui. Então, na extrusão, eu vou empurrar o material para ele passar numa matriz e sair do outro lado o perfil extrudado. Certo? Então, esse é o processo de extrusão. Eu vou pressionar esse billet, esse tarugo de metal, a passar por uma matriz e ele vai sair do outro lado. Exemplo: tem um brinquedo infantil que você pega, aperta a massinha e ela vai sair do outro lado com formato. Às vezes vai sair com um macarrãozinho com formato de coração. Então vai sair um filete com formato de coração do outro lado, que é o princípio de funcionamento da extrusão. Então tem sempre algumas coisinhas simples que às vezes a gente consegue enxergar o processo de extrusão ali. Ok? Então é interessante que tem alguns brinquedos que funcionam esse princípio da extrusão, onde você põe a massinha num compartimento, como se fosse a barra, né, de metal, o tarugo de metal ali, o billet, e você pressiona ele, aí como ali no caso do brinquedo é uma massinha, ele vai sair com um determinado perfil do outro lado. Aqui a gente chama de perfil extrudado. E do outro lado, aqui no caso onde ele vai passar, é a matriz, só que no caso da aplicação do metal, tem várias características que são importantes. Por quê? A extrusão trata-se de um processo relativamente novo, comparado com outros processos de conformação mecânica. As primeiras experiências ocorreram no final do século IX. Okay? Mas o que acontece? O processo de extrusão também você pode ouvir falar para plástico. Então, eu tenho extrusão de plástico. Então, eu vou fazer um tubo extrudado. Eu empurro uma massa de plástico pastoso, ele vai passar por uma matriz e vai sair o perfil, um tubo extrudado. Se não me engano, tubo corrugado ele é extrudado também. Ok?
Então, eu tenho processo de extrusão também para plástico, pode ouvir falar sobre isso daí. Mas o foco nosso é em metais. Então, o processo de extrusão vai produzir o quê? Obtenção de perfis com formato complicados, tubos e perfis sólidos. Aqui os exemplos, ó. Então, eu tenho vários exemplos de perfis aonde são obtidos através do processo de extrusão. Aqui, ó o exemplo aqui de uma matriz. Então, eu tenho, por exemplo, esse produto que é obtido a partir de uma matriz. Então, vou empurrar, vou comprimir ali e indiretamente o material vai sair através da matriz. Ok? Então, isso é a extrusão do metal. Metais e ligas que podem sofrer o processo de extrusão. Aço, então tem alguns casos que eu posso trabalhar com aço. Alumínio e suas ligas. Cobre e suas ligas. Latão, magnésio e chumbo. Tirando o aço aí, que nós sabemos que é um material que é mais difícil de se trabalhar desses aí, o restante, nós observamos que são materiais que têm melhor dutilidade, têm uma certa maleabilidade. Então, a questão de deformá-los através do processo de conformação mecânica são mais fáceis, certo? Então, você vai perceber que nesses casos aqui de baixo, alumínio, cobre, latão, magnésio e chumbo, tem uma dutilidade, uma maleabilidade, uma tenacidade melhor, né? A capacidade de deformar deles é maior. Então, alguns exemplos de materiais que a gente pode trabalhar. Características do processo. Cada tarugo é extrudado individualmente, caracterizando a extrusão como um processo semicontínuo. Então, você tem uma barra que vai gerar um processo semicontínuo. Ele vai fabricar uma barra extrudada, um certo comprimento, aí depois entra, vai fazer mais uma barra, então não é aquele processo que vem contínuo e eu vou fracionando a barra. Ele é sempre interrompido. Então, ele é semi-contínuo. Você consegue fazer uma certa extensão nele, mas não consegue fazer ele continuamente. Devido aos enormes esforços que o metal sofre durante a extrusão, as suas características metalúrgicas são alteradas. Então, o que a gente observa? Aquilo que eu tinha falado, por exemplo, em forjamento, da deformação, de eu deformar o metal e mudar a sua estrutura, isso se aplica para o processo de extrusão. Então, por causa dos enormes esforços durante a extrusão, as características metalúrgicas são alteradas. Então, eu tenho propriedades diferenciadas nos materiais obtidos pelo processo de extrusão. Ok? Então, por quê? Porque houve deformação. Ah, mas como que eu não estou entendendo isso daí? Por exemplo, se você conversar com uma pessoa bem experiente na questão de, por exemplo, fabricação de pão de queijo, quem é de Minas vai saber bem o que é um pão de queijo, né? Então, na fabricação do pão de queijo, você tem que sovar a massa. Então, vou fabricar o pão de queijo, ela tem que sovar para ter uma mistura bem homogênea, para eu trabalhar bem aquela massa, para ela ficar bem amaciada, bem no ponto ali para o pão de queijo. Então, aquele ato de você ficar sovando e mexendo acaba gerando uma propriedade melhor para o caso da massa do pão de queijo. No caso aqui da extrusão, a grande deformação, aquele trabalho todo o esforço feito na deformação, acaba alterando a estrutura do material, modificando assim suas propriedades. Por quê? Sempre que nós temos alteração, mudança na estrutura do material, ocorre mudança nas propriedades do material, né? Isso já vem lá desde materiais. Então, cada processo que o material sofre, você modifica as propriedades dele de acordo com a necessidade do seu projeto. Ok? Então, olha o que acontece. A extrusão pode ser realizada a quente e a frio.
Então, como vimos lá na parte de conformação mecânica, ela pode ser a quente ou a frio. E a extrusão a quente vai ter características do trabalho a quente. Quer dizer, principal, recristalização. Característica do trabalho a frio, principal característica, encruamento. Cada um com a sua alteração das propriedades do material que foi trabalhado. Ok? Então, a extrusão a quente com aquelas características que eu falei lá nas vantagens e desvantagens de trabalho a quente e trabalho a frio. Aplicando agora para a extrusão. Utilizado para ligas que não têm, o a quente, utilizado para ligas que não têm suficiente de utilidade à temperatura ambiente. Exemplo, voltar aqui, o aço. O aço é um material que não tem grande utilidade a frio. Então, consequentemente, desses aqui, o candidato principal que representaria a aplicação da extrusão a quente seria o aço, certo? Aí eu tenho aqui, na extrusão a quente, é justamente essa característica do aço. Para quê? Extrusão a quente reduz a força para deformar o material. Eu diminuo o limite de escoamento, por quê? Porque eu trabalho a quente, ele fica mais, entre aspas, mole, né? O ideal é usar a menor temperatura possível para minimizar o consumo de energia. Obviamente, eu tenho que ter uma temperatura boa para trabalhar, mas tomar cuidado, porque se ela for fria demais, eu não consigo trabalhar adequadamente na temperatura de recristalização. Então, o objetivo da temperatura quente acaba sendo minado aí nessa situação. Então, tem que tomar cuidado. Para quê? É o mínimo possível, mas para você ter uma temperatura adequadamente elevada para poder trabalhar o material. O desgaste da máquina e o desgaste do ferramental, porque quanto maior a temperatura, mais o seu equipamento vai sofrer em contato com a peça com aquela temperatura elevada. Por quê? Como nós conversamos, temperatura de recristalização não é qualquer temperatura. Não é tão baixa essa temperatura, certo? E, consequentemente, quanto mais elevada a temperatura, maior a tendência de oxidação. Quanto menor eu conseguir trabalhar a temperatura, menor será a tendência de oxidação do material da peça a ser trabalhada, do meu billet ali, do meu tarugo de metal. Ok? Oxidação, corrosão, meio que sinônimos, né? Precisa nem falar. Extrusão a quente. Eu tenho características lá. Há necessidade de aquecimento do tarugo. Obviamente, né? Trabalho a quente. Desgaste da matriz excessivo, porque eu estou em contato com o material em alta temperatura. Reduções diárias são da ordem de 1 para 20. Por quê? Trabalho a quente, grandes deformações. Não há encruamento do material, porque o trabalho é a quente. Os grãos se reconstituem após extrusão, explicando, com outras palavras, a recristalização. Resfriamento do tarugo na câmara pode gerar deformações não uniformes. Por quê? Se ela abaixar demais a temperatura durante a extrusão. O tarugo aquecido é coberto por filme de óxido que afeta o comportamento do fluxo do metal, que é a oxidação que pode aparecer por causa de estar em alta temperatura. A tendência, então, durante o processo pode ocorrer o aparecimento, que acaba alterando as propriedades de deformação no material através da matriz. Ok? Que pode piorar aqui, gerar um produto de pobre acabamento superficial, que, inclusive, é característica do trabalho a quente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, faixa de temperatura de extrusão para alguns metais: chumbo, alumínio, cobre, aço e ligas refratárias, que são mais difíceis de se trabalhar. Então, temperatura, obviamente, mais elevada, pelo próprio significado da palavra refratário. Lembrar o que é um metal ou uma liga metálica refratária. Ok?
Então, extrusão a quente, isso daí que a gente falou. Agora, extrusão a frio. A extrusão a frio é semelhante ao processo de extrusão a quente e é a dutilidade do material a ser trabalhado o principal parâmetro. Por quê? Se eu não tenho a temperatura elevada acima da temperatura de cristalização para ajudar, então o próprio material vai ter que ter características adequadas ao processo da extrusão a frio. Então, a propriedade do material tem que favorecer. Consequentemente, são aqueles outros materiais que a gente falou, passíveis de serem extrudados. Então, eu tenho aqui, nesse processo, o material endurece por encruamento. Obviamente, extrusão a frio, encruamento, os dois estão juntinhos ali. Característica: controle das tolerâncias, requerendo pouco ou nenhuma operação posterior de acabamento. Característica de trabalho a frio, melhor tolerância dimensional. Melhor acabamento superficial, consequência do trabalho a frio, desde que a lubrificação seja eficiente. Eu tenho uma característica de lubrificação da matéria-prima na extrusão a frio. Por que eu não posso ter na quente? Porque a temperatura provavelmente eliminaria a lubrificação do material. Em alta temperatura, ele evaporaria ali. Você secaria aquele óleo que viria, por exemplo, a lubrificar. Então, a temperatura proíbe praticamente a presença da lubrificação. Então, no caso da extrusão a frio, ele já permite. A tensão no ferramental de extrusão é muito alta, porque trabalho a frio, o esforço é maior. Não há oxidação, porque o trabalho é a frio, a extrusão é a frio. Característica do trabalho a frio. Ok? Seguindo. Exercício de reflexão para estudo. A extrusão é um processo contínuo ou semicontínuo? Acrescenta aí depois da pergunta. Por quê? Consigo explicar por que ele é um trabalho semicontínuo, ou pelo menos visualizar, tentar explicar para alguém por que a extrusão ela ou é contínua ou semicontínua? Então, a gente acabou de falar, tá às vezes fresquinho, opa, já sei responder. Passa uns 2 ou 3 dias aí, será que você vai lembrar? Pera, é ou não é? Contínuo ou semicontínuo? Por quê? Certo? Então, momento aí, pergunta de reflexão aí, para a gente poder refletir sobre o processo de extrusão. Ferramental para o processo de extrusão. O que eu tenho ferramental para... Deixa eu voltar aqui, ver se eu... Qualquer coisa, se tiver pergunta aí, é só... Deixa eu ver se tinha alguma pergunta. Eu achei que tinha alguma pergunta aqui, não tem. Vamos lá. Seguindo adiante, só vou alternar uma janela aqui. Espera que vai me ajudar a acompanhar o horário aqui. Então, o que nós temos aqui? Ferramental para extrusão. Eu tenho êmbolos, recipientes, matrizes para trabalho a quente. São fabricadas em aços ligados, contendo cromo, vanádio, molibdênio, tungstênio e níquel. Certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma família de componentes que vai justamente fazer esse aço, essa liga de aço, ter uma elevada resistência à temperatura, manter sua dureza, manter a resistência à alta temperatura. Ok? Então, o que acontece? Para grandes produções, o núcleo da matriz é feito de metal duro, que inclusive contém esses elementos em sua liga. Esse metal duro, nós vamos ouvir falar dele novamente lá no processo de usinagem, tá bom? Então, o metal duro é um metal que ele tem uma característica de elevada dureza a quente. Mesmo em alta temperatura, ele mantém uma ótima dureza, certo? Uma elevada dureza.
que é uma característica, por isso que é chamado de metal duro. Ok? Então, isso é característica do ferramental. Agora, etapas do processo. Fabricação de lingote ou tarugo de seção circular, aquecimento do lingote, transporte do lingote aquecido para a câmara de extrusão, deve-se ser executado rápido para quê? Para evitar que ocorra a formação de óxido nesse processo aí. Aqueceu, corre, vai lá e faz a extrusão. Execução da extrusão, remoção dos resíduos de óxido com o auxílio de discos raspadores. Então, tem alguns sistemas para eliminação disso daí. Nós temos principais tipos de extrusão: extrusão direta, indireta e hidrostática. Qual que é a diferença? A direta, eu tenho uma pressão aqui diretamente no meu tarugo, que vai passar pela matriz e gerar o perfil extrudado, ok? Então, ele pode ser de perfil maciço, ou essa pressão vai empurrar aqui um êmbolo, esse êmbolo vai ter um furo, e eu tenho um mandril aqui interno, e eu vou fazer um tubo extrudado, assim como eu comentei com vocês que tem no plástico também, tem no metal. Então, eu vou ter um tubo extrudado. Então, pode ser um perfil maciço ou um perfil vazado. Exemplo, um tubo obtido através do processo de extrusão, certo? Aí eu tenho esse processo de extrusão direta. A extrusão direta é o que eu expliquei para vocês, né, que vai ser passado ali. Ao passar pela abertura da matriz, o material fica com o formato dessa matriz. Nesse processo, a matriz é fixa. Olha, observando novamente, eu tenho a matriz fixa aqui. Esse é o de extrusão direta. O da extrusão indireta, o que acontece? Aqui em volta é fixo e o meu próprio êmbolo, olha aqui no meio, o próprio êmbolo vai fazer a função da matriz. Por quê? Eu comprimo de um lado e indiretamente esse material sai por dentro do próprio êmbolo que eu estou comprimindo. Então, eu comprimo de um lado, ele empurra do outro. Ele sai pelo outro lado. Certo? Então, isso é chamado de extrusão indireta. Só que acontece? O êmbolo empurra a matriz de encontro ao metal e este sai da matriz no sentido contrário ao movimento da haste do êmbolo. O que acontece? Como não há movimento entre o tarugo e as paredes da câmara, as forças de atritos e pressões são menores do que a extrusão direta. Porém, como o êmbolo é oco, o êmbolo que eu estou comprimindo, há limitação da carga a ser aplicada, sendo difícil a extrusão de geometrias complexas. Então, ele tem que ser mais simples. Aqui, ó, perfil maciço e perfil vazado. Então, eu tenho um sistema diferente, ó. Essa parte aqui, ó, interna que eu estou marcando é o perfil. Aqui atrás é a massa de metal e aqui o perfil que está sendo extrudado, aqui, ó, que acompanha essa seta aqui. Então, eu tenho a matriz aqui, que é o próprio êmbolo interno, fazendo um perfil vazado. E aqui um perfil maciço, que sai pelo meio. Por isso, aí o material o material tem que ser mais maleável. Por quê? Porque eu não tenho um equipamento tão robusto quanto eu tenho na extrusão direta. Porém, os atritos são menores nesse caso aqui. Ok? Então, isso é extrusão indireta. Por quê? Eu comprimo de um lado e indiretamente ele sai no outro sentido aqui, o perfil que está sendo extrudado. Testar o conhecimento de vocês. Cite uma vantagem e uma desvantagem da extrusão indireta sobre a direta. Então, serve depois, quando está estudando, para você elencar vantagens e desvantagens entre estes processos de extrusão. Ok? Fica a dica aí. Depois, nós falamos da extrusão hidrostática. O que significa isso? O diâmetro do tarugo é menor que o diâmetro da câmara, que é preenchida por um fluido hidráulico, para poder
transmitir pressão hidráulica. A pressão da ordem de 1.400 megapascal é transmitida ao tarugo pelo fluido, que é, por sua vez, pressionado por um pistão. Deste modo, ao contrário da extrusão direta, não há atrito-fricção do tarugo com as paredes da câmara. Como assim? Olha aqui. Dentro da câmara, eu tenho esse fluido que vai preencher aqui, e esse fluido vai pressionar de todos os lados o tarugo. Então, eu tenho aqui o billet, vai ser pressionado para extrudá-lo, esse material, pela matriz. Só que o que acontece? Essa matriz com o billet vai ter que vedar. Por quê? Porque senão você vai comprimir aqui, ó, vai pressionar o punção aqui com esse êmbolo no fluido, e esse fluido vai vazar por aqui, pela vedação do billet. Então, ele tem que vedar quando você estiver comprimindo aí. Ok? Então, isso aí é a representação da extrusão hidrostática, através da extrusão direta e o extrusão hidrostática. Olha a diferença. Então, em um aqui eu vou ter êmbolo com vedações, na direta não tem, é só vedação aqui própria do êmbolo. Então, eu tenho que ter vedações que vai vedar para quê? Para o fluido ficar dentro da câmara hidrostática. Espera um pouquinho que alguém pedindo para entrar. Ok, deixa eu voltar que eu não... Agora eu voltei, eu não estou vendo o chat. Se alguém tiver alguma mensagem, me avisa. Então, eu tenho aqui a comparação da extrusão direta com a hidrostática. São semelhantes, porém a hidrostática tem menos atrito, porém mais cuidado ali. Extrusão hidrostática, temperatura ambiente, em geral usando óleo vegetal como meio fluido. Materiais frágeis podem se beneficiar desta forma de extrusão. As vantagens desse processo são: atrito entre o tarugo e a câmara é praticamente nulo, a câmara ali onde vai ser extrudado. A pressão de extrusão é mais uniforme, porque ela é distribuída através de um fluido, então é bem uniforme. E altas relações de extrusão, então você consegue ter melhores deformações, maior extrusão através da hidrostática. A desvantagem é o quê? A ponta do tarugo tem que vedar, essa tem que ser cônica, né? Por exemplo, ali, para vedar, para haver a vedação inicial ali do processo. Ok? Então, outra coisa lá, cite duas vantagens da extrusão hidrostática e fica registrado também como exercício de reflexão quais dos processos de extrusão que estudamos até agora que a matriz não é fixa. Quando que eu tenho de extrusão que a matriz não é fixa, a matriz de extrusão? Reflexão. Aí, o que acontece? Nós temos exemplos aqui de atividades. Por exemplo, ó, aos parâmetros que definem o processo de extrusão se chamam parâmetros de extrusão. Os parâmetros de extrusão se dividem em parâmetros geométricos e parâmetros físicos. Os parâmetros geométricos se dividem em ângulo da matriz e relação de extrusão. Já os parâmetros físicos se dividem em força de extrusão, que depende do material, né? Velocidade de trabalho, temperatura de operação, pressão de trabalho e atrito, né? Aí você pode pesquise o que é cada parâmetro e como cada um influencia no processo. Porque aí vocês estariam aprofundando seus conhecimentos dentro do processo de extrusão, certo? Como se fosse saiba mais, dá essa pesquisadinha aí que você ficou curioso do processo de extrusão, dá uma olhadinha a mais lá, ok? Então, entramos aí, fechando a parte das características, entramos, defeitos da extrusão, trinca superficial e trinca interna. Trinca superficial ocorre quando a temperatura ou a velocidade é muito alta. Estas causam aumento significativo da temperatura. Por quê? Por causa da velocidade, querendo extrudar muito rápido. Aí o que vai acontecer? Vai causar trincas. Por exemplo, se naquele brinquedo que eu faço com a massinha, se aquela massinha estiver ressecada e eu tentar fazer o processo de extrusão,
o material vai estar mais frágil, você vai perceber essas trincas e rasgos na hora que você estiver tentando estudar, ela vai aparecer. É interessante isso daí, porque no brinquedo de criança você vai perceber essas características do processo de extrusão, tá? Se alguém quiser fazer uma dinâmica como se fosse um laboratório em casa de brincadeira para observar algumas características dessas, seria como se tivesse uma massa para fazer uma massa mais seca para trabalhar em cima de um brinquedo desse de extrusão, você observaria essas características, ok? Esses defeitos podem ser evitados reduzindo a velocidade e diminuindo a temperatura do tarugo, certo? Então, tem algumas coisas que a gente pode trabalhar. As trincas internas, você já não vai observar, porque o outro é defeito superficial. Esse é interna, você vai perceber o quê? Se você pegar, por exemplo, no brinquedo que eu falei de referência lá, para enxergar uma dinâmica bem simples, um processo de extrusão, você observaria isso dentro, por exemplo, pegando uma faca de corte e partindo o perfil extrudado ali da massinha no meio. Uma faca bem afiada ali, com cuidado, você cortaria no meio e observaria o quê? Fissuras desenvolvidas no centro do tarugo, que são conhecidas como trincas centrais, fatura tipo ponta de flecha ou chevron, porque é um símbolo da chevron, que é esse Vzinho aqui, ok? Então, o defeito ele é atribuído à tensão de tração na linha central, a tendência à formação de fissuras centrais aumenta com o crescimento da fricção e da relação de extrusão. Certo, pessoal? Então, aí aqui eu tenho um grande resumo do que a gente falou, só com os pontos principais aí, para às vezes dar uma passada de olho depois de uma estudada geral da extrusão, certo? Aí eu só esperando alguns segundos aqui, porque depois, se precisar observar na gravação, se não me engano, eu acho que eu pus a apresentação também lá no material, então não tem tanto problema também. Depois, a bibliografia aqui, né, o que é Verini, dessa nossa referência principal dessa parte, e outras possíveis fontes do conteúdo aí, ok? Então, este foi o processo de extrusão. Agora, sem mais delongas, eu vou fechar aqui nossa apresentação e vou colocar aqui agora extrusão, agora é a trefilação. Então, nós vamos para o processo de trefilação. Deixa eu colocar aqui. Vou associar aqui na nossa aula a apresentação. Então, eu tenho aqui. Calma que vai aparecer aí para vocês. Aí, deve ter aparecido agora para vocês aí. Eu vou iniciar já, continuando no embalo aí para a gente não perder tempo, para não estender demais. Então, deixe-me voltar aqui na apresentação. Então, nós temos o seguinte: processo de conformação mecânica, agora a trefilação. Vocês vão perceber que é meio parecido. O objetivo aqui de conhecer, apresentar o processo, apresentar o processo de trefilação e suas características, e de identificar as partes de uma fieira, que é a matriz que seria ali, que vai passar para produzir, realizar o processo de trefilação, e conhecer os principais defeitos que podem ocorrer, que é esse caso aí. O que é trefilação? Olha que interessante. O que muda aqui no caso é que, ao invés de empurrar igual na extrusão, eu vou puxar pelo outro lado. Praticamente é o que mudou, certo? Então, ó, eu tenho um alicate aqui, um sistema que vai puxar aqui o material através da fieira, ou chamada também de matriz, né? E vai produzir o meu fio, né? Vai realizar a trefilação aqui, ó. Então, ele vai comprimir indiretamente lá da classificação do esforço. Através do meu esforço, eu puxo aqui,
ele indiretamente está comprimindo na fieira ou na matriz da fieira. Ok? Então, a maioria da matéria-prima para o processo de trefilação vem da laminação, mas também pode vir da extrusão. Uma barra extrudada pode ser a matéria-prima para o processo de trefilação. Então, a barra que deve ser trefilada é chamada de fio de máquina. A barra deve ser apontada para facilitar a passagem pela fieira. Então, aquela tem que ter um apontamento para quê? Para eu começar a ter uma pega inicial para poder pegar e conseguir começar a puxar. Então, eu tenho que ter uma ponta que vai passar pela fieira, talvez usinada, uma ponta trabalhada ali, já para poder encaixar, ter pega do outro lado e poder iniciar o processo de trefilação. É certo? usinada, Tiago. Oi? É usinada. Usinada, perfeito, ótimo. Aí, pronto, não tem mais dúvidas. Então, a ponta a gente usina, prepara ela para iniciar no processo da fieira, certo? Então, como normalmente a operação ocorre a frio, olha que interessante, já temos uma diferenciação. Ó, tem essa a mudança lá da relação um lado comprime, agora eu puxo do outro lado. E esse processo normalmente ocorre a frio, quer dizer, vamos ter encruamento. Então, haverá um encruamento do material que, obviamente, trabalhando a frio, eu vou ter mudanças nos parâmetros, nas propriedades do material. Então, eu tenho aqui as propriedades, vai o quê? Vai diminuir alongamento, vai diminuir estricção. Por quê? Porque o limite de resistência à tração sobe e o limite de escoamento sobe. Por quê? Porque ocorreu encruamento no material. Então, material A sem encruamento, passou pelo processo de trefilação, característica do material B, aonde o que olha os grãos achatados, encruamento. Então, a deformação plástica ocorre pelas tensões de tração, porque a tração, eu tracionando o fio de um lado, comprimo indiretamente do outro, ok? E pelas tensões de compressão proveniente da reação da matriz sobre o metal. Então, responsável pela deformação que vem no sentido do raio. Se você olhar na seção, vou estar deformando no sentido do raio da matéria-prima. Então, eu tenho que utilizar lubrificantes para quê? Para que esse fio, essa matéria-prima, flua mais suavemente para evitar o atrito da matéria-prima com a fieira. Área da redução da seção transversal de fios finos, entre 15% e 25%, e fios grossos, 20% e 45%. Ok? Exemplo aqui. Então, eu tenho aqui uma matriz de metal duro, bem aqui junto. Eu tenho a presença do lubrificante aqui para ajudar o quê? Justamente esse material a passar pela matriz. A garra que prende aqui na ponta e eu vou tracionando isso daí e indiretamente ocorre a compressão na matriz. Ok? Então, o equipamento utilizado nesse processo é o banco de tração, aqui o banco de tração, com capacidade de tração de até, por exemplo, 100 toneladas e velocidade de até 100 metros por minuto. Então, é bem voraz, né, o processo ali, não é qualquer esforço ali que é feito. Então, aqui eu tenho como funciona o processo de trefilação. Nesse processo, vamos obter um bom acabamento superficial. Por quê? Trabalha frio. Boa precisão dimensional, trabalha frio. Aumento da resistência por encruamento, trabalha frio. Alta velocidade de produção, já é característica do processo mesmo. O que eu faço? Arames, fios elétricos, barras, perfis diversos, então posso fabricar perfis por trefilação, cabos e molas também através do processo de trefilação, ok? Clipes de papel, tubos, carrinhos de supermercado, então tem aquelas barras, então material que vai fabricar um carrinho, trefilação. Eletrodos para soldagem, porque é como se fosse um arame, né? Um arame ali que o
uma barrinha que eu estou trefilando, né? Para fabricar, por exemplo, um eletrodo aqui, ó. Um eletrodo para soldagem. Perfis diversos, aí eu incrementei aí. Etapas do processo de trefilação: compra da matéria-prima, decapagem, produção da ponta, trefilação, tratamento térmico, quando necessário. Ok? Então, nós temos quais produtos podemos obter a partir dos processos de trefilação. Nós falamos, né? Ferramental para trefilação. Então, aqui nós temos o exemplo da matriz com o núcleo embutido aqui, ó, em metal duro e o estojo de aço. Então, aqui um exemplo aqui para quê? Metal duro porque dá aquela característica boa de dureza a quente. A fieira é composta por 4 regiões, são elas: região A de entrada, região B de trabalho, região C de calibração. Por quê? Porque aí eu deformo, garanto que eu calibro num certo diâmetro o meu material, meu resultado da trefilação, e a região de saída para aliviar ali para a saída do material trefilado, certo? Então, tem essas 4 regiões aqui. A região de entrada, que nós falamos, né, para guiar a matéria-prima, região de trabalho, aonde vai, perdão, letra B aqui, região de trabalho, e a região depois de calibração e a de saída. Ok? Aí esse material já tem para vocês consultarem. Trefilação de tubos sem costura, então você vai trefilar, só que ao invés de ser igual no caso do outro que eu vou comprimir aqui, não, esse aqui eu tenho um tubo, por exemplo, de diâmetro maior, e eu tracionando aqui, ó, fazendo força de um lado, eu vou reduzir o seu diâmetro, por exemplo, passando através desse mandril e da matriz. Então, eu tenho aqui um exemplo, ó, passa numa rodana e uma fieira. Aí ele passa por outra rodana, outra fieira. Então, você consegue fazer similar ao que a gente viu, por exemplo, em vários laminadores. Nesse caso, são várias fieiras, para garantir, por exemplo, uma sequência do processo de redução do seu diâmetro. Então, o processo de trefilação de arames de aço é feita pela trefilação de uma bobina com centenas de metros de arame, passando através de uma série de fieiras. Ok? Então, eu tenho exemplo aqui embaixo. Na trefilação de arames, em passos múltiplos, a redução do processo total geralmente é de 20% a 25%, e dependendo da matéria-prima, é necessário um tratamento térmico de recozimento antes da trefilação. Para quê? O recozimento vai recuperar a propriedade da estrutura do material, assim como é o caso da recristalização. Tá? Similar o fenômeno aí. E para fios muito finos, o tratamento é realizado entre vários passos de laminação. Então, tratamentos térmicos presentes na trefilação: recozimento, patenteamento e têmpera e revenido, que é o quê? Para endurecer e depois recuperar várias propriedades, por exemplo, a dutilidade, a tenacidade, a elasticidade, certo? Exemplo, o recozimento, indicado para remover o encruamento, o patenteamento, recomendado para materiais com teor de carbono acima de 0,25%, e a têmpera, indicado para aumentar a resistência mecânica, e recomendado para materiais com teor de carbono acima de 0,40%. Ok? Por quê? Porque a presença do carbono, do teor de carbono maior, ocorre uma maior tendência a ocorrer a têmpera, e essa têmpera ser mais agressiva. Então, aí por isso que tem a parceria entre têmpera e revenimento, ok? Então, o tratamento consiste em austenitizar, então tem relacionado com a mudança da estrutura do material, ok? Vamos prosseguir. A zincagem, que é recomendado para materiais com baixa resistência à corrosão, por exemplo, alguns aços
tem uma alta tendência a gerar corrosão, eu vou zincar, como se fosse, por exemplo, uma telha de aço, um arame de aço que ele tem que ser zincado, galvanizado. Para quê? Para proteger da corrosão, certo? A fieira é composta por 4 regiões. Quais são? Exemplo, o que a gente falou lá. Observar para fazer o exercício. Qual é o tratamento utilizado para eliminar o encurramento no material trefilado? Certo? Então, defeitos de trefilação, diâmetro irregular, escalonado, fratura irregular com estrangulamento, fratura com trinca aberta em 2 partes e trincas centrais tipo chevron, que são casos similares ao da extrusão. Defeito da trefilação, diâmetro irregular, causado por partículas duras que ficam retidas na fieira e depois se prendem. Então, seria como se fosse a sujeira na fieira, gerando um acabamento irregular, um diâmetro irregular ou escalonado. Fratura irregular com estrangulamento. Então, eu tenho causada por esforço excessivo devido à lubrificação deficiente ou muita redução na matriz, para aquele material às vezes não está suportando. Trinca causada aqui, fratura com trinca aberta em 2 partes, causadas por trinca de laminação. Então, pode ser uma trinca que veio de um processo anterior à trefilação. Já veio com defeito material. Depois, trincas centrais tipo chevron, nós já vimos isso daí, só que ao invés de tracionar por um lado, nós empurrávamos pelo outro lado. Então, é a mesma situação, porém, a aplicação da força é diferente, certo? Então, as recomendações para esse caso de defeito. E a nossa síntese do processo de extrusão, ok? Bibliografia, principalmente aqui o caso do nosso querido Vicente Chiaverini, ou Vincent Chiaverini, né? Vicente Chiaverini, Tecnologia Mecânica, volume 2, Processo de Fabricação. Ok? Vamos prosseguir aí. Diga. Thiago, no outro processo ali, um slide atrás ali. O outro. Isso, aqui. Aqui no processo de iluminação é mais quando o fio é retangular, no processo da camada retangular. Tem uma fieira lá atrás, lá, na imagem, que ela é o molde de retangular aqui. Geralmente, esse fio, ele é utilizado nos transformadores de luz, de padrão de luz. E olha que legal, gente. Não é todo dia que eu consigo acrescentar umas informações dessa. Muito legal. Joia. Então, ele é trabalhado em cobre e alumínio. Hoje, o alumínio está saindo mais em conta do que o cobre. Essa aqui, ó. Ah, perfeito. Opa, volta aqui. Aí. Essa fieira aqui, ó. Ela é mais usada para esse processo. E, geralmente, a medida é essa aqui mesmo, ó. 7,5 por 7, mais ou menos aqui. Joia. Deixa eu até dar um zoom para olhar melhor, então. Aí, acho que tá 7,5 por 7,5. 7,5 por 7,5. Joia. Que legal, essa eu não sabia, não. Que bom. Ótimo aí a gente trocando experiência. Fico muito feliz. Então, então essa fieira trabalha com 2 materiais. Uhum. Ótimo. Geralmente são o cobre e o alumínio, mais feito nela, fio retangular. Aí tá faltando a circular, né? Que ela não tá apresentada aqui, porque ela só tem, que é onde é dos transformadores dos motores de geladeira, onde é muito mais usado. Verdade. A maioria que a gente vê um fio, a gente lembra de um fio redondo. Agora, fio quadrado, eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu nunca vi um fio quadrado desse. Legal. Tem sim. Que joia. Olha, que bom. Aí podendo enriquecer mais a informação aí do pessoal. Que legal. Não deixa de colocar depois no fórum isso daí. Registre isso aí no fórum também, que aí fica legal para o pessoal dar uma olhada depois. Beleza. Lá da aplicação. Gostei demais. Obrigadão aí. Nada.
Então, vamos prosseguindo aí. Que legal para fechar a trefilação aí, essa informação. E fechamos, então, com a síntese essa parte da trefilação nossa. Desculpa aí, querendo trocar mais ideias, mas para não exagerar com vocês, nem comigo também, porque com nem criança pequena em casa, vai chegando à noite, 7, 8 horas, minha cabeça já vai falhando. Aí, então, eu vou finalizar aqui essa apresentação, deixa eu sair aqui, para nós entrarmos na última parte aqui do dia de hoje, que vai ser a estampagem. É porque, como tem muita coisa que dá similar para a gente apresentar entre extrusão e trefilação, a gente acaba aproveitando aí. Deixa eu entrar aqui e voltar na nossa live e compartilhar com vocês a apresentação. Legal, William, legal, nossa. Perfeito. Então, agora, vamos entrando aqui no finalzinho para não estender para vocês e nem ficar um vídeo muito longo para o pessoal que não gosta dos vídeos. Aula com formação de chapas finas, por exemplo, que é o mais comum de nós vermos. Um exemplo aqui, ó, uma estampagem, uma chapa, eu vou estampar, por exemplo, o paralama de um carro. Então, eu tenho várias etapas aí. Esse é um exemplo da estampagem. E outra questão que nós vamos ver, panelas, copos, canecas de alumínio. Então, é exemplo de estampagem, mas nesse caso já é chamado de estampagem profunda, certo? Algumas são estampadas pela compressão e tem um outro tipo chamado de estiramento, que é uma estampagem que você vai tracionar uma chapa dos lados e vai vestir ela em cima de uma matriz, que é um outro tipo de estampagem também. Então, nós vamos falar de processo de fabricação, conformação mecânica, estampagem. Apresentar o processo, suas características e variáveis. Conhecer os principais defeitos que podem ocorrer durante esse processo. A conformação de chapas finas é um conjunto, deixa eu colocar aqui a canetinha para marcar, a conformação de chapa fina é um conjunto de processos de transformação mecânica que consiste em conformar uma chapa plana, também chamado de blank, a forma de uma matriz. Então, vamos pegar o negativo ali de uma chapa fina, pela aplicação de esforços transmitidos através de um punção. Exemplo, se você observar aquela chapa, aquela identificação do exército, é uma chapa onde eu tenho uma barra que vai bater ali, certo? Aí eu vou realizar com punção. Gente, espera um segundinho aqui, uns 10 segundinhos que eu preciso atender aqui. Oi, desculpa aí, rapidinho, voltei. Certinho, William. Aí depois você pega lá, assiste só o finalzinho, aí depois repõe lá. Qualquer dúvida, manda aí para mim, ou no início da próxima aula a gente esclarece alguma coisa que ficou para trás, a gente vai ajeitando aí. Entra em contato, manda e-mail, sinal de fumaça aí, a gente vai resolvendo. Um abraço aí. Então, eu tenho aplicação de esforços transmitidos através de um punção. Exemplo, aquela chapinha de identificação, aonde você vê que o alto relevo de um lado da chapa é o baixo relevo da chapa. Então, você teve um punção que bateu e deformou a chapa fazendo uma gravação, por exemplo, de uma coisa escrita. Então, aquilo ali é um exemplo de estampagem. Características, as ferramentas básicas é a prensa,
de conformação de peças metálicas são punção e a matriz. O processo ocorre a frio, então outra característica. Materiais geralmente conformados, aço de baixo carbono, ácidos inoxidáveis, ligas de alumínio e manganês, ligas de alumínio e magnésio e latão. Então, materiais que têm uma boa maleabilidade. Basicamente, aqui, ó, conformação, eu posso haver dobramento dentro da conformação mecânica, uma estampagem profunda, exemplo de fabricação de um copo, de uma tigela de alumínio, de uma forma, de uma panela de alumínio, né? Então, estampagem e estampagem profunda. E também ocorre o caso do corte, que é uma situação característica também dentro da estampagem. É específico para cisalhamento, não vou só deformar, dobrar. Eu vou cortar um certo molde ali. Então, eu tenho corte, dobramento ou encurvamento e a estampagem aí, ok? Então, eu tenho os principais os principais operações dentro da estampagem são corte, dobramento ou encurvamento e a estampagem. Depois, o corte, eu vou ter pressão exercida por um punção ou uma lâmina de corte. Quando o punção a lâmina inicia a penetração, o esforço de compressão converte-se em esforço de corte. Essa é a característica do corte, certo? O processo ocorre a frio. Mostrando aqui o exemplo que descreve ali do corte, né? Punção faz um esforço, esse esforço aqui, nos limites da matriz, vai produzir o corte. Então, eu tiro um disco, por exemplo, aqui, ó, cortei ele. Folga entre punção e a matriz. Espessura das chapas. Então, eu tenho aqui, ó, eu preciso, dependendo da espessura da chapa, haver uma folga entre punção e matriz. Isso é característica do planejamento de um processo de estampagem para realizar o corte. Aqui, exemplo, o corte tem que ter o planejamento da melhor utilização do espaço da chapa, melhor aproveitamento da área da chapa, certo? Para menor desperdício. O ideal é que matrizes e punções sejam projetados de maneira a permitir que, se eu tiver que fazer um furo e depois uma etapa, outra etapa, que uma favoreça a outra. Para quê? Para que eu faça, por exemplo, primeiro eu vou furar o furo menor, para depois tirar o furo maior, por exemplo, numa fabricação de arruela. Então, eu vou observar isso daí. Estágios sucessivos de conformação de uma peça sejam efetuados na mesma matriz a cada ciclo da prensa. Esse procedimento é conhecido por conformação progressiva. Ok? Dobramento. Então, a chapa sofre uma deformação por flexão em prensas que fornece energia para quê? Para dobrar. Então, eu tenho uma chapa e dobro ela. Então, isso é comum. Vai fabricar cantoneiras, fabricar telha, fabricar um perfil, às vezes, quadrado, retangular, e dependendo, você fabrica o perfil dobrando uma chapa e vai soldar no canto. Fabricação de calhas. Você faz o processo de dobramento, que faz parte do processo de estampagem. Muito comum. Detalhe, o processo ocorre a frio. Dobramento, por causa da elasticidade do material, você sempre dobra, ele volta um pouco. Então, eu dobrei um tanto, ele volta um pouco. Certo? Aí você tem que sempre dimensionar para quê? Porque a dobra vai dobrar e considerar a parte elástica que volta um pouco. Ok? Então, é sempre importante considerar a recuperação elástica e observando, almejando a deformação plástica do material, que é o que vai ficar deformado depois. O dobramento, cuidado com os cantos vivos ou raios pequenos. Por quê? Vai poder provocar ruptura do material. Em geral, a determinação do raio de curvatura é função do projeto, do desenho da peça, o tipo de material usado. Então, você tem que ver o que o seu material permite
do dobramento realizado. Materiais mais dúteis como alumínio, o cobre, o latão e o aço com baixo teor de carbono, você vai poder obter raios menores. E o aço com baixo, necessitam de raios menores do que materiais mais duros, porque o material muito duro, se você tentar colocar um raio pequeno, ele vai romper, ok? Então, por exemplo, por que no dobramento há um retorno do material para um ângulo ligeiramente menor que o inicial? Acabamos de falar. Estuda e depois deixa anotado num canto, anota as perguntas e vai estudar. Depois você vem respondendo elas a partir do que você estudou. Ótimo recurso aí para ajudar a fixar, né? Você assiste a aula, lê, escreve e acaba reforçando o conteúdo que a gente aprende. A estampagem, lá da complementação, né? Dobramento, estampagem, cisalhamento, corte, né? Então, nós temos o processo de estampagem. Também conhecido como embutimento, pode ocorrer a frio ou a quente. O embutimento pode ocorrer a frio ou a quente. Os outros não. Você viu que nos outros, via de regra, seria a frio. E o processo utilizado para fazer com que a chapa plana, denominada de Blank, adquira a forma de uma matriz imposta pela ação de um punção. Então, eu tenho punção, a prensa, então eu consigo deformar ali, fabricar, por exemplo, uma caneca, uma panela, certo? Então, no caso aqui, é o exemplo de embutimento de uma panela, resguardando as devidas proporções ali. Distinção entre estampagem rasa e profunda é arbitrária. Estampagem rasa geralmente se refere à conformação de um copo, por exemplo, de uma forma. Você pegar uma forma de bolo, por quê? Porque às vezes a profundidade é menor do que o diâmetro, por exemplo, do que você vai trabalhar. Então é considerado uma estampagem rasa. Uma panela, um copo, já tem uma profundidade maior, bem considerável em relação ao seu diâmetro. Aí vai ser chamado de profunda? Não, é tudo estampagem, tá? Tem algumas proporções ali, uma relação de profundidade e diâmetro diferente, mas é uma estampagem, tá? Então, menor do que, no copo é menor o diâmetro em relação à profundidade. Numa forma redonda de bolo, a profundidade é bem menor do que o diâmetro, certo? Então, na estampagem profunda, o copo é mais profundo do que a metade do seu diâmetro. Então, algumas considerações são tudo estampagem. Mas, em algumas situações, dependendo da empresa, vai separar uma estampagem em rasa e outra profunda. Ok? Então, o que nós temos aqui? Deixe-me ver aqui, deixa eu me controlar. Para o rendimento do processo, é importante que se tenha boa lubrificação, para o caso para ocorrer uma adequada deformação da estampagem, pois reduz os esforços de conformação e o desgaste do material. Geralmente são óleos minerais com uma série de aditivos. Para quê? Para redutor de atrito, certo? Tem várias coisas, principalmente o sistema que vai, mesmo sob pressão, manter a lubrificação adequada. Ok? Exemplos aqui, exemplo de estampagem. Olha aqui, desde o início até vindo aqui, até a obtenção da nossa latinha de refrigerante, por exemplo. Certo? Quando deve-se fabricar um copo com profundidade muito elevada, pode ser necessário uma sequência de operações de estampagem utilizando uma série de ferramentas e com diâmetros decrescentes. Então, você começa num certo diâmetro aqui, e vai reduzindo até chegar lá no finalmente. Tá bom? Então, eu vou chegar nessa sequência aí. Deve-se ainda especificar a pressão a ser aplicada na prensa de chapas. Pressão pequena, pode surgir rugas. Olha aqui. Pressão elevada pode até romper, rasgar o material. Então, esse exemplo aqui são de rugas que, às vezes, faltou uma força a mais ali na deformação.
e a pressão muito elevada vai poder até rasgar o material em algum ponto, né? A folga entre a matriz e o punção tem que ser suficientemente para permitir o escoamento do material para o interior da matriz, sem que ocorra tensões cisalhantes. Quer dizer, eu não quero cortar. No corte, beleza, tem que ter. Aqui não. Na estampagem, eu tenho que ter uma folga que vai ser suficiente para deformar e não cisalhar. Ok? Exemplo, numa estampagem, você tem várias etapas aqui no processo. Então, uma matriz de estampagem pode ter várias camadas para compor no final a matriz de estampagem. Por quê? Porque você vai ter que encaixar o material, ele vai estampar, depois tem que tirar, às vezes vai ter que ter um punção ali para empurrar aquela peça para fora, mas sem estragar a peça. Então, tem, nossa, vários. Desde a espiga, passando pelo punção ou macho, guia do punção, guia da tira, pino da tira, matriz, base, certo? Então, esse aqui seria esse aqui é de punção, acho que é uma matriz de corte, se não me engano. Isso aqui é uma matriz para estampagem e cisalhamento, corte. Os principais defeitos, né? Originam-se basicamente em defeitos pré-existentes, então, às vezes, a chapa já está com defeito e gera defeito no processo de estampagem, certo? As causas e recomendações são pregas, furos alongados, estrias, diferença de espessura nas laterais da peça e rompimento do fundo da peça. Porque, às vezes, o esforço é muito grande, ele começa a romper num determinado ponto que é um ponto mais frágil. Exemplos de produtos com formação de chapa fina, componentes de carro, a porta, capô, do lado, essas próprias chapas da estrutura do material, elas podem ser fabricadas. O fundo do carro, que depois vai ser montado, soldado no lugar, tudo isso daí passando por processo de estampagem. Panelas, latas de bebidas, dobradiças, botijão de gás, talheres. Então, vocês veem muitas aplicações do processo de estampagem, como dentro da estampagem profunda, rasa, corte, dobramento, certo? E um resumão aqui, uma síntese do que foi visto dentro da parte de estampagem, tá, pessoal? Desculpa qualquer correria aí, e nosso Chiaverini fechando essa parte de conformação mecânica, certo? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, sem estender demais aí também para não alongar. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima e fico aqui aberto para alguma dúvida ou esclarecimento. Obrigado aí, pessoal. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado.